Bom dia, galera! Agora vamos para a correção das atividades que foi passado para vocês no livro de Geografia sobre os movimentos migratórios, né? Então, vamos começar pela página 21, onde a primeira pergunta diz assim: quais são as principais causas dos fluxos migratórios? Então, nós conversamos que as principais dificuldades dos fluxos migratórios, a dificuldade econômica, não foi? Dificuldade econômica, ó, um deles é a dificuldade econômica. Também falamos adversidades causadas por fatores naturais. Causadas por fatores naturais, que é o caso dos terremotos no Haiti, né? E guerras, perseguições políticas, ou religiões. Certo? Então, tá aí a nossa primeira resposta. Aí nós vamos lá para a página 24, que diz assim: qual é a diferença entre emigração e imigração? Emigração emigração e imigração. Está perguntando qual a diferença. Então, vamos lá. Vou pegar um pincel vermelho ou azul para eu colocar. Emigração é o movimento de pessoas saindo de seu lugar de origem para viver em outro. Para viver em outro. Imigração é o movimento de entradas de pessoa em um lugar que não é seu de origem, ou seja, não é a cidade natal deles, entendeu? Então, a diferença entre
emigração e imigração. Emigração é o movimento de pessoas saindo de seu lugar de origem para viver em outro, enquanto que a imigração é o movimento de entrada de pessoas em um lugar que não é seu de origem. Agora eu vou apagar aqui, certo? Para a gente continuar. A próxima questão tem um gráfico, né? Tá aqui o gráfico, ó. Que informações o gráfico apresenta? Esse gráfico está apresentando os países com maior número de imigrantes brasileiros em 2015, certo? Tá aqui, ó, países com maior número de imigrantes brasileiros em 2015. Letra B. Que país tinha o maior número de imigrantes brasileiros em 2015? Logo percebemos que os Estados Unidos tinha o maior número de imigrantes brasileiros em 2015. Próximo, vamos para a página 26. Na página 26, também tem o mapa, certo? Aqui é um mapa do Brasil com os fluxos migratórios, certo? E aí, o que o mapa mostra? O mapa mostra os principais fluxos migratórios no período de 1950 a 1970. Nesse período, qual região brasileira atraía mais migrantes e por quê? A região Sudeste. Vocês percebem aqui no mapa, a região Sudeste atraía mais migrantes, pois estava se industrializando e oferecia mais oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Então, a região Sudeste, que fica São Paulo, que é onde era o tempo que estavam construindo muitas fábricas e tudo, então as pessoas migravam principalmente para lá. Essa região atraía migrantes de qual região? O Sudeste atraía muitas pessoas do Nordeste. O Nordeste migravam diretamente para São Paulo em busca de trabalhos de vida melhor. Página 29. Na página 29 são as migrações de 1990 a 2010. Aí tem aqui, quais foram as regiões de origem e de destino dos dois principais fluxos migratórios que ocorreram entre 1990 e 2010. Então, os principais fluxos migratórios, que vocês vão olhar aqui no mapa, ocorreram da região Nordeste para a região Sudeste e da região Sudeste para a região Nordeste. Engraçado, né? Teve uma mudança de 1990 para 2010. O que é a migração de retorno? É o fluxo migratório em que retornam à sua terra natal. Então, quando o nordestino ia lá para São Paulo, conseguia um dinheiro para comprar uma casinha ou um pedacinho de terra ou montar alguma coisa para ele, ele retornava para a cidade natal dele lá no Nordeste, e isso nós chamamos de migração de retorno. E por hoje, na aula de geografia, foram essas as atividades. Aí temos a atividade no livro de História, que é onde nós falamos sobre novas formas de organização. Na página 27, complete o texto a seguir com as palavras destacadas. Nós temos as palavras destacadas que são sacerdote, tribos, agricultura, comércio, clãs, aldeias, excedente e soldados. E aí vamos lá. Aí vocês vão completar a,
ia colocar a letra maiúscula. Agricultura é a criação de aldeias contribuíram para a organização das cidades, das sociedades em clãs. Que formavam grandes tribos. Lembra que eu falei para vocês que os clãs também podiam formar tribos? Nas primeiras cidades, a agricultura produzia excedente de alimentos que era destinado ao comércio. Quando nós falamos que nas primeiras cidades a agricultura produzia excedente alimentos, é porque era muito alimentos para poder abastecer o comércio, certo? Eu quero que quando vocês estiverem lendo os textos de História e Geografia, vocês passem um tracinho embaixo da palavrinha que vocês desconhecem, vão no dicionário e coloquem lá no caderno. Copia lá no caderno. Ao retornarmos para nossa sala, que vai ser logo, eu espero em Deus, nós vamos fazer um debate em relação a essas palavrinhas. Combinado? Tá, continuando. Então, excedente é porque era muito, eles tinham que produzir muito alimentos, que era destinado ao comércio e ao sustento de sacerdotes e soldados. Questão 2. Assinale os elementos importantes para a organização política e social das cidades antigas. Então, nós vamos assinalar aqui os elementos importantes para a organização política e social das cidades antigas. Saúde, não era muito importante. Comércio, muito, muito, muito importante. População também não era muito importante. Nomandismo também não era. Agora, o poder era uma coisa muito importante. E a agricultura também era muito, mas muito mesmo importante, certo? Na página 29, qual era a importância dos centros cerimoniais e religiosos para as sociedades antigas? Olha só. Muitos centros cerimoniais e religiosos foram importantes para a cultura e organização de sociedades antigas. Alguns deles se tornaram centros de peregrinação e difusão da cultura de um povo. Outros se transformaram em cidades integradas a redes de comércios e estradas. Combinado? E a 4... No texto a seguir, circule os trechos relacionados à religiosidade e grife os que se referem à organização do espaço da sociedade. Eu prefiro a gente conversar sobre esse texto em sala de aula, certo? Porque fala sobre religiosidade e tudo, então vamos deixar para a gente conversar, abrir um debate, tudo, quando nós nos encontrarmos em sala de aula. Combinado? Então, até a próxima aula. Mais um abraço bem apertado em cada um de vocês. Tchau!